Bom, eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês, e vocês que já frequentam o projeto Recomeçar há algum tempo, eu acho que já deu para notar a preocupação que nós temos com a qualidade de vida das pessoas. Para nós, entendemos que os céus é o nosso destino, é para lá que nós estamos caminhando. Mas para nós não faz sentido, para chegarmos lá, viver uma vida de dores aqui nessa terra. Quanto mais nós pudermos ferramentar as pessoas para viverem melhor aqui, ou seja, receber um adiantamento do que é os céus. Antes de ir para o céu, eu consigo trazer o céu para a terra. Todas as vezes que nos tornamos mais assertivos, todas as vezes que conseguimos transformar potencial em potência, porque é muito legal eu dizer para você que você tem um potencial extraordinário, que você tem um potencial para ir, um potencial para vencer, um potencial para fazer, mas o difícil é fazer com que você transforme esse potencial em potência. É isso que parece que tem a ver com o seu futuro. Potencial é sempre uma palavra que coloca você mais à frente. Potência é aquilo que coloca você no presente, que mostra a você não o que você poderia realizar, mas o que você pode. Então, baseado nisso, essa semana me saltou à mente a seguinte pergunta: por que Jesus foi bem sucedido? Por que é que Jesus logrou sucesso em sua missão? Bom, se eu disser que é porque Ele é Deus, vai ser algo extraordinário, mas essa resposta diz que nós não vamos conseguir, porque nós não somos. Se nós acharmos que Jesus obteve sucesso naquilo que empreendeu fazer, porque usava poderes sobrenaturais para alcançar, eu posso até pensar isso, mas isso certamente não nos qualifica para vivermos as mesmas coisas. Quando Jesus disse aos seus discípulos: eu vou embora, vocês ficam, mas vocês farão coisas maiores do que a que eu faço. Jesus estava dizendo que pessoas ordinárias podem viver coisas extraordinárias. Até os 30 anos, Jesus vive de forma ordinária, comum. A partir dos 30 anos, o ordinário se transforma em extraordinário. E aí Jesus começa a viver coisas fantásticas, sensacionais. Mas não porque Ele era Deus, porque se eu pensar assim, eu me distancio deles e inevitavelmente eu vou dizer que Ele vivia isso porque fazia uso de seus poderes sobrenaturais. Então eu comecei a dar uma olhada e vi 4 coisas que me saltaram os olhos, porque Jesus foi bem sucedido. A primeira foi por causa do reconhecimento que ele tinha sobre autoridade, sobre hierarquia. A segunda era pelo conhecimento sobre o que ele desejava realizar. A terceira era o reconhecimento da missão. E quarto, era por causa das escolhas das pessoas certas. E pautado nisso, eu vou mostrar isso para você em etapas, rapidinho. Eu preciso que você entenda hoje que você pode sair daqui e dar uma volta de 180 graus na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Hoje, eu ando sentindo algumas dores, alguns desconfortos. Chegou a época de fazer uma outra bateria de exames de intestino e de estômago. E todas as vezes que a gente chega perto disso, você sente uma dorzinha. E eu comecei a falar com Deus, e hoje eu falei: Senhor, tantas vezes nós pedimos para que o Senhor nos cure,
Mas aí eu fico pensando, Ele vai nos curar para quê? Para a gente negligenciar de novo? Ou será que está na hora de recebermos uma cura para cuidarmos da nossa saúde? Porque como o Eliezer falou aqui, de uma forma muito legal, nós muitas vezes estamos correndo atrás de uma situação emergencial. Eu quero algo que resolva o meu problema momentâneo, e não é isso. Nós precisamos introduzir Deus na nossa vida para que possamos viver uma vida extraordinária. Então Jesus viveu isso primeiro, desde cedo. Ele tinha algo muito peculiar: o reconhecimento das autoridades que estavam sobre eles. Então eu vou te mostrar alguns textos para ratificar isso. Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 2, verso de número 51. Preste atenção. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Preste atenção. A primeira autoridade que o Filho de Deus foi colocado, foi a autoridade, ou a primeira autoridade que todo ser humano é colocado, sobre os seus responsáveis, na maioria das vezes, seus pais. Eu quero lembrar a você que Jesus é o Filho de Deus e sabe disso. Isso nunca foi uma dúvida na cabeça dele. Mas o texto em que eu coloquei na tela, Jesus tem 12 anos de idade, ele é uma adolescente. E um adolescente já costuma ter um comportamentozinho meio rebelde, ainda mais sendo menino, achando que é dono do seu próprio nariz. E pior, Jesus sabe que é o Filho de Deus. Tem gente que porque é filho de político, acha que é alguma coisa. Porque é filho de pai rico, já acha que foi alguma coisa. Tem gente até que acha que é filho de pastor e pode dar carteirada na igreja. Você imagine ele sendo filho de Deus. Mas olha, ele fica 3 dias, está perdido dos pais. José e Maria chegam no templo e vão logo dando uma dura nele. Ô menino, está morrendo de preocupação com você? Porque mãe é mãe, queira do filho dos outros ou do filho de Deus. Maria já chegou logo enquadrando, puxando o chinelo. E falou, para casa, garoto. Ele falou, você não devia estar preocupado. Eu estava aqui tratando das coisas do meu, mas não falou isso com abuso, ofendendo, não. Mas o mais interessante é que quando José e Maria botam Jesus para casa, o que ele faz? Vai. Ele poderia falar, ó, como é que fala comigo? Está pensando que eu sou quem? Filhinho seu aí qualquer? Eu sou o Jesus, o Salvador. Não, ele falou, essa aqui quem é? É minha mãe e meu, e eu reconheço a autoridade deles. Você quer se dar bem na vida? Comece reconhecendo a primeira. Ah, mas o meu pai e minha mãe, não interessa, pode ser bom, pode ser ruim, mas foi quem está na sua vida. Às vezes é tão ruim porque você corre o risco de ser pior que eles. Então eles precisam ser ruim para melhorar você. Que tem uns pais que são ruins para melhorar os filhos. Porque olha que coisa louca. Tem filho que é filho de gente boa e fica ruim. Tem filho que é filho de gente ruim. Parece que trocaram de pai. Então aprenda uma coisa. Aprenda a reconhecer a autoridade dos seus pais. Ou de quem te criou. Não interessa onde você foi criado. Eu sou da época que os mais velhos tinham que ter autoridade. Isso aí. Mais velho falou, não interessa se está certo ou está errado. Nunca perdi nada com isso. Sempre ganhei. Sou da época que o vizinho tomava conta da gente. Se o vizinho visse a gente falando besteira, o que o vizinho falava? Vou falar com o seu? Nossa! Fala não, fala não. Fala não, não vou fazer mais não. Sim ou não? E era uma época extraordinária.
Hoje a turma não gosta de reconhecer a autoridade de pai. Não sei se meu pai merece honra. Não interessa se honra ou se não honra. Meu pai foi, hoje eu falo mal dele porque já foi para o céu. Quando estava vivo, sentava aqui na frente. E eu falava, melhor pai do mundo. Estava mentindo não, é pela fé. Certo? Mas minha mãe está lá. Eu honro e pronto. E acabou. Não tem desse negócio não. Então eu gosto de Jesus, 12 anos de idade, o José e a Maria botaram ele para casa. E eles foram. Seu pai manda você desligar a televisão, você não liga, desliga. Manda jogar o lixo fora, não joga. Diz que vai fazer depois. Depois de quê? O que você está fazendo? Você pede um filho para fazer? Vai ali, depois. Depois de quê? O que você faz para ser depois? Depois do quê? Que Jesus voltar? Você pensa que para por aí? Não para não. Esse para mim é um negócio extraordinário. Coloca para mim Mateus 3,15. Presta atenção nesse texto. Talvez isso mostre para você porque Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus está chegando no Jordão para ser batizado por João Batista. Quando João Batista vê Jesus, João se nega a realizar o batismo. João diz para Jesus: não pode, não, tem alguma coisa de errada. Você que deveria me batizar, e você vem a mim para que eu te batize. Mas Jesus sabia quem João era: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Jesus sabia que ali naquele momento João tinha uma autoridade maior do que ele, e que para Jesus assumir a autoridade que tinha, precisava entender e respeitar a autoridade de João. Primeiro, ele vai bem na vida porque reconhece a autoridade, a hierarquia de seus pais. Agora, ele reconhece a autoridade de João como um sacerdote, como alguém que veio preparar o caminho. Ele poderia ter chegado, João batizando todo mundo, e ele diria: vem aqui, João, quem vai batizar você sou eu. Mas não, porque a autoridade não faz de você pequeno, muito pelo contrário. Reconhecer a autoridade transforma você em uma pessoa muito maior do que na verdade você é. Hoje nós vivemos uma crise de autoridade, ninguém quer obedecer ninguém. Você não quer obedecer os mais velhos, você não quer obedecer lei de trânsito, você não quer obedecer polícia, você não quer obedecer nada. Nós vivemos uma crise. É para desobedecer, nós estamos dentro. Então Jesus obedecia, está lá, João, ele diz para João: não, você me batiza. Aí João foi e batizou, senão ele não faria. Por quê? Porque Jesus reconhecia a autoridade eclesiástica. Quer outro? Vamos lá, Mateus 22, 21. Mateus capítulo 22, verso 21. Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é. Preste atenção. Estão perguntando a Jesus se ele paga impostos. Deram uma moeda, e Jesus disse: a imagem de quem está nessa moeda? Ele disse: do César. Ele disse: então dá a César o que é do, e dá a Deus o que é. Na moeda estava a imagem de quem? E no homem está a imagem de quem? Então o que ele está dizendo? Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de. Sabe o que ele reconhecia? A autoridade política. Ele reconhecia. Havia um reconhecimento, e muito mais do que reconhecer, ele respeitava. É importante nós entendermos isso. Não interessa, irmãos. Todas as vezes, hoje, eu fui de manhã a Tanguá resolver um assunto. E quando eu fiz o retorno ali em Itaboraí, em Manilha, estava bem engarrafado, e aí do meu lado esquerdo, já no acostamento, mas do lado esquerdo, começou um montão de gente me cortar.
E eu comecei a olhar, 1, 2. E lá na frente, sabe o que eles fazem? Me fecha. Ou fecha a linha que eu estou. E aí, começou a me dar uma vontade de ir para lá. Era errado, sim ou não? Sim. Mas todo mundo estava fazendo? Sim. Mas se todo mundo faz errado e eu faço também, fica certo?